Deus abençoe, meu irmão. Pai do Senhor. Seja bem-vindo. A mais um encontro nosso aqui. Marinho Gino, Deus abençoe, querido. Pai do Senhor. Nosso irmão Enderson Silva. Olha o nome, Enderson. É nome de quem tem dinheiro, viu, meu irmão? Glória a Deus por isso. Deus abençoe a nossa irmã Antônia Lemos. Seja bem-vinda, minha irmã. Os irmãos que puderem compartilhar, queridos, aí a live, tá? Vai chamando mais gente. Paz, minha irmã, tudo bem? Deus abençoe vocês, sua família, sua casa. Deixa eu ir mandando aqui pro povo. Maravilha. Olha que benção aí. Deus abençoe, irmã Jailma. Meu irmão, Enderson Silva, esse é nome de quem tem dinheiro, meu irmão. O Elton John, esse é nome de quem tem dinheiro, não é, meu irmão? Deus abençoe, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso aqui, a mais uma oportunidade para refletirmos na palavra do nosso Deus. Eu tenho certeza absoluta de que Deus falará altamente, profundamente, significativamente aos nossos corações através dessa reflexão da palavra de Deus. Deus abençoe, querido. A recíproca é mais do que verdadeira, viu, meu irmão? Deus abençoe você e sua casa, sua família. Estamos aguardando mais irmãos chegarem. Deixa eu colocar aqui, que eu já ia esquecendo aqui o tema da nossa live de hoje. Tá aqui, ó. 4 tipos de olhares. Fixar comentário. A última mensagem que eu ouvi você ministrar aqui em Natal, RN, foi na Chama Pentecostal. Ih, meu irmão, faz tempo, hein? Faz tempo. Mas que bom. Vamos ver se você é bom de memória. Qual foi a mensagem que eu preguei aí? Qual foi o texto? Quero ver se você é bom mesmo. Chama Pentecostal, pastor Ercílio. É bênção. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Você que está chegando agora, se puder se identificar da sua região, de onde você é, estar conosco aqui é uma alegria. Vocês estarem conosco aqui para mim é uma alegria enorme para a glória do nome do Senhor. Nós estamos aguardando mais irmãos chegarem. Estamos aguardando aí. Nossa irmã Deise, mas o Senhor, minha irmã, seja muito bem-vindo. Parnamirim, maravilha. Terra abençoada. Servir a Deus aí, Parnamirim, como crente, como servo e co-pastor da sede da Polo, né? Aqui é sede, aí é Polo, setor 9, com o pastor Isaac Bento. Jailma, Deus abençoe, Parnamirim. Tem mais irmãos aí de Parnamirim, chegando aí de Natal. Que benção. Vandeilson aí é fera, meu irmão. Esse camarada aí é fera. Pregadorzão de mão cheia aí. Parnamirim, preguei muito em Parnamirim. Saudade de Parnamirim. Parnamirim é terra de bênção. Queridos, vocês que já estão conectados conosco aí, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 6. Eu quero falar sobre 4 tipos de olhares. Tô tomando a minha água aqui, irmão, que tá quente, viu? Jesus amado, tá parecendo o RN aqui. Isaías capítulo 6 é um texto muito conhecido.
Os irmãos que têm nos acompanhado aí através das lives sabem que os textos são muito conhecidos. Como diz um pastor que eu tive, um líder, ele disse que a gente tem que aprender a pregar muito mais ainda nos textos fáceis ou muito batidos da Bíblia Sagrada. Deus abençoe, meu irmão. Saudade, amigo, amém, querido. A recíproca é verdadeira, tá, meu irmão? Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Isaías capítulo 6, eu quero me apropriar de algumas lições nesses dias. Nossa irmã Maria está aí, Deus abençoe Maria, glória a Deus, Pai do Senhor. Querido. Isaías capítulo 6 é o texto que nós vamos utilizar, queridos, para trazer aqui mais uma breve reflexão, mantendo aquele contato com vocês, de abençoar vidas através da palavra. Amém? Vocês estão aí? Vamos lá? Isaías 6, Antigo Testamento. No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Último versículo, versículo 8, diz: depois disso, ou seja, dos acontecimentos, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amados, nós vamos falar hoje exatamente sobre 4 tipos de olhares que precisamos ter. Queridos, o texto que nós lemos de Isaías 6, obviamente, é um texto histórico. E como um texto histórico, é exatamente o que está narrado aqui. O que aconteceu na experiência de Isaías foi o que foi escrito. Então é um texto histórico. Por ser um texto histórico, a gente entende que é uma história, um fato histórico que aconteceu. A Bíblia ela tem a sua amplitude, ela é capaz de nos ensinar num texto histórico, poético e até irônico, que a Bíblia também tem textos irônicos. Então eu quero me apropriar, dentro desse texto histórico, das lições que podemos depreender do texto, para de fato, de verdade, aplicar à prática da vida cristã. Então, todas as vezes que você ler um texto histórico, poético ou romântico, que a Bíblia também tem textos românticos como Cantares, nós podemos sim, de fato, de verdade, sem ferir a literalidade e integralidade do texto, aplicar ou trazer lições práticas, óbvias, coesas e coerentes à vida cristã, ou seja, à prática da vida cristã. Então estou dizendo isso para vocês porque hoje eu quero extrair desse texto lições práticas para a nossa vida cristã atual. Então vamos lá. Diante de um caos total que estamos vivendo e uma inversão de valores absurda, precisamos saber como direcionar a nossa visão. Direcionar a nossa visão num caminho correto deve ser insistentemente o anseio, o anelo de cada cristão para poder saber que caminho ele está trilhando, que caminho ele está percorrendo. Eu já disse aqui para vocês em outra oportunidade, em outra live, que a nossa visão ela tem a capacidade de mudar o estado da nossa alma. Por isso, o texto diz em Lamentações 3:21, o meu olho move a minha alma. Um certo ditado sábio disse que os olhos são a janela
da alma. Então precisamos crivar o que está entrando através dos olhos, janelas, dentro da nossa vida. Se está nos trazendo bem, se está nos trazendo mal, se está nos colocando na rota certa ou se está nos levando a desvirtuar ou desviar ou mudar a rota que normalmente devemos trilhar. Então, imbuídos disso, diante disso, precisamos de fato de verdade saber como direcionar a nossa visão. Quando se falamos de visão na Bíblia, de olhar, a gente precisa ser muito coerente e saber que os que falam sobre visão, sobre dentro do seu contexto. Então, queridos, eu quero me apropriar exatamente nesse texto, usando esse texto, sobre os tipos de olhares que nós devemos, de fato, de verdade, ter. Lembrando para vocês que existem vários tipos. E o sentimento que vivemos, às vezes, ele é percebido pelo olho. Por exemplo, no Jó capítulo 17, versículo 7, Jó disse que os olhos dele estavam amargurados pelo sofrimento que ele estava vivendo. Então veja que a amargura era percebida nos olhos. Por exemplo, no Salmo 88, verso 9, o salmista disse que os seus olhos estavam aflitos, ou seja, o sentimento que ele estava vivendo estava percebido também nos seus olhos. No Salmo 35, verso 19, uma das reclamações que o salmista fez foi que não zombassem dele com os olhos, ou seja, os olhos também, eles são capazes de demonstrar o escárnio, né, a crítica. Outro texto, Lamentações 3,48, os olhos eles podem ser considerados como um tanque, podem ficar inchados a alma. Eu já disse aqui, Lamentações 3,41, meu olho move a minha alma. Então, obviamente que eu citei esses textos para vocês entenderem que os sentimentos são demonstrados através do olho. Ou seja, às vezes você olha para uma pessoa e vê que o olhar dela está abatido, está fragmentado, está triste, está aflito, desanimado. Então, ou seja, o olho revela aquilo que a pessoa está passando. Eu não estou me utilizando aqui de nenhuma forma do metaforando, muita gente hoje assiste, mas é uma pura verdade que a gente consegue entender ou ver o que as pessoas estão, ou pelo menos ter uma ideia do que a pessoa está passando através do seu olhar. Mas vamos lá, eu quero falar, meus irmãos, nessa noite sobre 4 tipos de olhares que nós devemos ter. O primeiro olhar eu chamo de o olhar da focalização, o olhar da adoração. É o olhar para quem? Para Deus. Veja o que o texto sagrado diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Então veja nitidamente, queridos, que nós temos aqui o primeiro tipo de olhar, que é o olhar da focalização, é o olhar da adoração, é o olhar para Deus. Agora preste atenção se esse texto não é muito, mas muito pedagógico. Parece que ele foi escrito hoje pela manhã, ou vou mais além, hoje à tarde, às 5 horas da tarde. Por quê? Porque Isaías viu o Senhor num período, em um ano de luta, de perca e de luto. Sim ou não? Sim, no ano da morte do rei Uzias, ou seja, o seu primo, num ano enlutado, em um ano aflito, em um ano adverso, em um ano controverso, em um ano que o sentimento de Isaías estava totalmente cabisbaixo, desestruturado, desanimado, ele teve uma experiência. Ele disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu acho genial porque a expressão eu vi aqui no hebraico é raé, que é muito mais do que contemplar com os olhos, mas perceber com a alma. Então veja que o nível da experiência que Isaías teve com Deus foi tão alto, foi tão profundo, que ele não experimentou Deus apenas com os olhos, mas com a alma. Eu já falei aqui o que é experiência, né? Experiência é a junção de 3 partículas, né? Ex, fora, perímetro, limite, e experiência é a ação de aprender ou conhecer. Então a experiência é exatamente na sua forma literal, é a experiência além dos limites perimetrais, ou seja, precisamos, mesmo diante do luto, da dor, da perca, da luta, ter experiências com o nosso Deus. E a experiência que Isaías teve foi nitidamente, obviamente, claramente, biblicamente, através da visão. Quem ele viu? Ele viu o Senhor. Então aqui está mais do que nunca
registrado, exemplificado, que a nossa visão, inicialmente, ela deve ter uma direção, e a direção primordial, inicial, é Deus. Deus é o nosso foco, Deus é a nossa base, Deus é o nosso exemplo, Deus é o nosso tudo. Então, aqui está evidenciado que o primeiro tipo de visão que precisamos ter pelo texto, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então veja, Isaías olhou para Deus, Isaías viu Deus, Isaías focou o seu olhar em Deus. Então é o primeiro tipo de visão, de olhar que eu e você devemos ter. Num caos que estamos vivendo, num embrulhar de dificuldades que estamos passando, precisamos, de fato, de verdade, focar a nossa visão em Deus. Agora, veja só, aqui, queridos, eu acho brilhante por 3 razões. Primeiro, porque o olhar da nossa vida, inicialmente, deve ser para Deus, em qualquer situação, deve ser para Deus. Segundo, eu chamo isso aqui de o olhar dos olhares. O olhar dos olhares. Por quê? Porque é o olhar para Deus que vai nos manter firmes, intactos, entre aspas, no meio das adversidades. Entre aspas, porque seremos afetados. Sim, mas não seremos removidos daquele propósito que nós temos com Deus. Terceiro, eu vejo aqui a busca frenética e fascinante de ocupar os nossos olhos com a soberania de Deus. Então Isaías viu quem deveria ter visto. Isaías viu a base, o centro, a glória, o exemplo, o baluarte, o refúgio, a força máxima da nossa existência. Então, queridos, quer vencer todos os obstáculos que você está passando, que nós estamos passando neste mundo turbulento, nesta turbulência pandemia, é focando em Deus, é olhando para Deus. Eu acho tremendo porque Isaías, ele não viu apenas, ele não teve apenas uma sensação de visão, ele de fato viu a graça de Deus de 4 formas. Preste atenção, ele viu a singularidade de Deus, ele viu a autoridade de Deus, ele viu a santidade de Deus e ele viu a gloriosidade de Deus. Olha que visão extraordinária Isaías teve em primeira instância. Vou repetir, ele viu a singularidade, ele viu a autoridade, ele viu a santidade e ele viu a gloriosidade. Pastor, explica melhor. Olha que coisa tremenda. No ano enlutado, no ano de luto, no ano de perca, no ano de aflição, no ano terrível, ele viu quem? Ele viu a singularidade de Deus. Eu vi o Senhor. A palavra Senhor no hebraico aqui é Adonai. Adonai é muito mais do que aquele que tem, mas aquele que pode ensinar. É uma espécie de mestre. Aleluia. Então veja, Isaías contemplou aquele que é dono de tudo, mas reserva um tempo para cuidar de mim e de você, para nos ensinar, para tomar conta das nossas vidas. Então ele de fato viu a singularidade do Senhor. Ele viu o ato singular da pessoa que está enraizado na pessoa de Deus. Então veja, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é singular. Olhe para ele. Você pode achar, e como vai achar, decepções nos homens, mas você nunca vai achar decepção em Deus. Singular é único, é perfeito. Não é alguém que é fragmentado pela pluralidade da vida, pela pluralidade das circunstâncias ou adversidades. Ele é singular. Como singular, ele é o mesmo, ele não muda. Malaquias 3,6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Hebreus 13,8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será, ou é, eternamente, ou melhor dizendo. Então veja, nisso nós vemos a singularidade de Deus. Isaías viu Deus na sua singularidade. Segundo, Isaías viu Deus na sua autoridade. Olha o que o texto diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O texto usa 3 expressões: trono, alto e sublime. Trono, alto e sublime. Trono indica o seu poderio, o seu assento. Alto e sublime indica a ideia da sua alta perfeição, não de performance, mas de
perfeição. Isaías viu o Deus assentado no seu alto nível de perfeição. Isto é puramente a visão da autoridade. Como é que ele estava, queridos? Assentado. Lendo a Bíblia, a gente descobre que existem 3 posições que Deus gosta de ficar no céu. 3 posições: em pé, assentado e inclinado. Em pé, assentado e inclinado. Em pé, Números 10, 35, Moisés diz: Senhor, fica de pé e dissipa os nossos inimigos. E o texto diz que os inimigos foram dissipados. Quando Deus fica de pé para agir, Isaías disse que quando ele age, ninguém impede. Receba essa palavra em nome do Senhor. Segundo, nós vemos Deus inclinado. Salmo 113, verso de número 6. O texto diz que ele se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Lembra do Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando ele está de pé, ele age. Quando ele está inclinado, é exatamente para exercer a misericórdia, para nos abraçar, para nos enxergar e para nos levantar, segundo o Salmo 113 ainda. E a terceira posição é exatamente assentado. Deixa aqui, ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Assentado é governo, é autoridade, é poder, é senhorio, é soberania. Isaías 40, versículo 22, é genial esse texto. O texto é muito claro quando o texto diz, ó, é ele quem está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. Veja que o nosso Deus assentado está no controle, ele exerce autoridade, ele está no domínio. Então, queridos, diante dos fatos que estamos vivendo, diante das situações, você pode ter perdido o controle. Alguém da sua família pode ter perdido o controle. Talvez o presidente da República tenha perdido o controle, o Senado, os deputados federais, estaduais, os prefeitos, porque não tem sido fácil. Mas o nosso Deus não perde o controle, está assentado e controlando tudo e todos. Por isso, eu sou impulsionado a dizer que Deus está no controle, porque a sua autoridade é máxima na sua vida. Ele conhece os limites dos seres humanos, mas ele é ilimitado, ele é veraz, ilimitado, poderoso, grandioso e extraordinário. Terceiro aspecto da visão que Isaías teve, ele viu a santidade de Deus, e eu acho isso aqui genial. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí o texto diz, e os serafins, sarefs em hebraico, seres que ardem ou que pegam fogo, estavam acima dele. Veja só, no versículo 1 diz que ele está sobre um alto e sublime trono, mas no versículo 2 diz que os serafins estão acima. Como pode, pastor? Isto é paradoxal. Obviamente que lendo o texto, na primeira vista, a gente percebe que é paradoxal, porque se ele está assentado sobre um alto e sublime trono, então um alto e sublime trono, ou seja, é um trono inatingível, poderoso, mas logo em seguida, no versículo 2, diz que os serafins estavam acima dele. Veja, não estava acima dele, estavam acima dele. A ação do verbo é uma ação continuada, não é uma ação que deixa eles parados. Por quê? Porque os anjos estavam em movimentos. Como movimentos? Como, pastor? Olha a sequência do versículo 2. Cada um dele tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, não de Deus, dos anjos. Com 2 cobriu os pés, não de Deus, dos anjos. E aqui a gente entende a explicação do texto. Acima dele estavam. Por que estavam? Porque voavam. Voavam como? A expressão voavam no hebraico aqui é voavam para cima e para baixo, para o lado e para o outro. Indica uma movimentação frenética, fascinante dos anjos, e eles clamando. Detalhe, não é para Deus, é uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então é perceptível que os anjos estavam em movimentos, mediante a santidade de Deus, que é
tão extraordinária, eles de forma poderosa, fascinante, entusiasmada, frenética, eles clamavam a intensidade da santidade daquele que está no trono, uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sua visão é sobre tudo e sobre todos. Ele é santo na natureza, ele é santo na essência, ele é santo no olhar, ele é santo no falar, ele é santo no pensar, ele é santo em si. A natureza de Deus é santa, a santidade emana da natureza intensa, extraordinária, livre de Deus. Então veja que Isaías viu não só a singularidade, a autoridade, mas agora ele vê a santidade. Deus é santo e a igreja precisa ser santa. Você, eu, nós precisamos ser santos. Precisamos olhar para Deus e viver esta santidade que Deus deixou para nós vivermos. 4. Isaías, além de ver a singularidade, a autoridade e a santidade, sabe o que Isaías viu? Isaías viu a gloriosidade. À medida que os anjos clamam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o texto dá uma expressão genial, ponto e vírgula, toda a terra está cheia da sua glória. Está, não é estava ou estará. Veja que a ação do verbo é um presente aleluia, contínuo. Está, a sua glória está, a terra, ou melhor, está cheia da sua glória. Em qualquer período, em qualquer época, em qualquer estação, a terra reverbera a glória de Deus. Por isso, Abacuque 2,16 diz que a terra está cheia do conhecimento de Deus. Sério, pastor, isso? Isso, sério. Por isso que Paulo, em Romanos 1:21, se não me falha a memória, ele diz que o que de Deus se pode conhecer, ele o revelou através da sua glória. Por isso, Salmo 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, a terra está cheia da glória, anuncia a glória, mostra a glória. Quando Jesus encarnou em glória. O texto diz em João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a sua glória do unigênito e do Pai, cheio de graça e de verdade. João 2,11, o texto diz: e manifestou em Caná da Galileia a sua glória. A oração sacerdotal, o texto diz: e mostrou-lhes a sua glória, ou deu-lhes a sua glória. O Salmo 104, verso 1, o texto diz que ele está vestido de glória, que a luz dele é a sua glória. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17:2, ele mostrou a sua glória. Então veja, amados, que a terra está cheia. Muito bem, Gerson, é isso mesmo. Ontem, hoje, amanhã, assim, sucessivamente. É uma ação repetida e continuada. Perfeito, querido. Então vejam, meus amados, que nós estamos percebendo o quanto esse texto é brilhante, é fenomenal, pode nos fascinar ainda mais para nos levar a uma dimensão da visão extraordinária. Então Isaías viu a glória, a gloriosidade de Deus. Essa gloriosidade, esta glória é tão terrível, tão tremenda, que Moisés viveu ela, irmãos, um período só, mas a igreja, através de Jesus, por meio do Espírito Santo, pode viver ela contínua. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, porque nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória, somos de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então veja, queridos, Isaías viu o seu primeiro olhar, o olhar da adoração, o olhar da focalização. Quem é? Deus. Ele viu a sua singularidade, a sua autoridade, a sua santidade e a sua gloriosidade. Olhe para Deus, meu irmão.
Tem gente se embaraçando nesse período difícil porque está olhando para os homens. Olhe para Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12, Josafá disse: em nós não há força, não há poder e não há segurança. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Salmo 141, verso 8, o salmista disse: os meus olhos estão fixos em ti. E por estarem fixos em ti, eu confio em ti. E por confiar em ti, eu tenho certeza que o Senhor será o meu refúgio. Ele olhou, ele confiou e ele achou o refúgio. Lembra, queridos, de Lucas 4:20, quando Jesus abriu o livro, leu o livro, explicou o livro, aplicou o livro lá na sinagoga. Quando ele fechou o livro, todo mundo ficou pasmado, todos ficaram pasmódicos, e o texto diz que cada um olhava para ele com um olhar fixo e dizia: os olhos de todos estavam fixos nele. Não seja como Judas Iscariotes, que olha para o Senhor com a visão lucrativa. Seja como alguém que olha para ele, conforme escreveu o autor da Epístola Anônima aos Hebreus, no capítulo 12, e versículo de número 2. O texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. Olha a Bíblia. Olhando é uma ação continuada. Firmemente é segurança, é perseverança. Para propósito, o autor, pessoa da nossa vida, condição que sustenta o nosso estado. Ele tanto é aquele que dá, como aquele que está no controle, como aquele que tem poder de tirar. Tire os seus olhos dos homens e olhe para Deus. Isaías foi capaz de enxergar na experiência extraordinária, transcendental que teve do seu chamado para Deus. Ele viu a autoridade de Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu a santidade de Deus, os serafins clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas ele também viu a gloriosidade de Deus, toda, sem exceção. Toda a terra está cheia da sua glória. Olhe para ele. Olhe para ele, que você vai de fato, de verdade, enxergar a beleza da vida, a graça da vida, a glória da vida e o triunfo da vida em nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro tipo de olhar que devemos ter é o olhar da adoração, é o olhar da focalização. Para quem? Para Deus, que é o alvo absoluto, verdadeiro ou veraz da nossa visão. Portanto, olhe para ele. Segundo tipo de olhar, querido, que precisamos ter, agora, meu irmão, eu quero ver se os irmãos vão dar glória. Porque agora, como diz meu sogro, eu vou tomar até água. Agora, como diz meu sogro, aí o nó fica molhado e cego. Aí todo mundo agora apanha, pela Bíblia, né? Não é o pastor que bate. Esse negócio de pregador tá batendo em igreja, irmão, o pregador não é dono de igreja. O pregador tem que mostrar o texto às pessoas, para que as pessoas vejam pelo texto que devem mudar. Não é achismo, não é a sua opinião. Então, o primeiro tipo de olhar é o olhar para Deus, é o olhar da base, é o olhar da adoração. Segundo tipo de olhar que precisamos ter é o olhar para si. É o olhar para si. Isso é chamado de introspecção. Primeiro olhar é para Deus, é adoração. Segundo olhar é para si, introspecção. Pastor, onde que está escrito no texto que eu tenho que olhar para si? Veja, enquanto Isaías viu o Senhor, a sua singularidade, a sua autoridade, a sua santidade e a sua gloriosidade, ele percebe que os anjos estavam numa adoração tão tremenda, tão viva, tão impregnada, tão profunda, que ele está tendo a experiência embaixo, no templo, está tendo uma dimensão transcendental, ou melhor dizendo, ou seja, que transcende, ultrapassa os limites naturais. Mas à medida que ele está dentro do templo, tendo a visão, a experiência de Deus no mundo espiritual, o mundo espiritual é tão alto, tão profundo, tão despertador, que o mundo espiritual que ele estava tendo moveu o seu mundo físico, natural, e os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. Veja, serafins celebrando, clamando com a intensidade da santidade daquele que está sentado no trono, de um lado para o outro, dizendo que é santo, 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 reverberava não só na dos olhos, no coração de Isaías, mas também no lugar físico que ele estava. Isto é um poder extraordinário da adoração. À medida que os anjos celebravam, dizendo: santo,
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Isaías percebia um tremor, uma mudança, sabe? Os umbrais das portas se moveram, ou seja, a adoração é capaz de tirar qualquer um da inércia. Isso é brilhante. Então veja, queridos, que a casa se encheu. É aqui que Isaías vai olhar para dentro de si, meu amigo João Pedro. Por quê? Porque preste bem atenção, irmão. Preste bem atenção que isso aqui, irmãos, é fenomenal. É a Bíblia, é fenomenal. Olha o que o texto vai dizer assim, ó. Então disse eu, depois do que eu vi, então disse eu, 2 pontos. Irmão, 2 pontos na gramática tradicional, como que analisar, vai dar a ideia de enumeração. Todas as vezes que você coloca 2 pontos, é porque você vai enumerar fatos que você viu, que você percebeu, e você vai enumerar. Por isso que Isaías diz, então disse eu. Ele vai dizer assim, ó, ai de mim, vírgula, que vou perecendo, exclamação, porque eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Preste atenção, queridos, vou repetir, olha o que Isaías diz, então disse eu, depois que eu vi Deus, eu vi a sua singularidade, a sua autoridade, a sua santidade e a sua gloriosidade. Depois que eu vi isso, eu disse, ai de mim, vírgula, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Veja que o olhar para si que ele teve, que a gente chama de introspecção, é a junção de 2 palavras, intro, dentro, e spectere, ou spere, spectere, significa olhar. Então, introspecção é olhar para dentro, é olhar para dentro de si. Agora, como foi que Isaías olhou para dentro de si introspectivamente, depois que ele viu quem? O Senhor. Ai de mim é o peso, porque eu vou perecendo é a sentença, porque eu sou um homem de lábios impuros era a condição, e habito no meio de um povo de impuros lábios era o ambiente, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos é a causa. Sabe o que Isaías me ensina? Eu fiquei tomado pelo peso, com medo da sentença, enxergando o meu estado, porque estava no meio do ambiente, porque eu vi, aleluia, a santidade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a singularidade de Deus. Ou seja, eu me enxerguei através de Deus. Isso aqui é brilhante, gente. Isso aqui é formidável. Por quê? Porque Isaías, ele olhou para si a partir do olhar para Deus. Ou seja, ninguém pode mudar de vida olhando para os outros. Se muda de vida olhando para a nossa fonte máxima chamada Deus. As pessoas querem mudar olhando para as outras. E esse roteiro de visão está errado. Nós olhamos olhando para o nosso exemplo máximo. Quem? Deus. Volto a repetir. Isaías, ele não falou do ambiente antes de falar do seu estado. Vou repetir. Ai de mim, peso, porque vou perecendo. Por quê? Porque, meu irmão, é uma preposição de explicação. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Veja, antes dele estar sofrido a ação do ambiente, ele já era pecador. Tem gente, meu irmão, querendo apontar os seus erros mediante o ambiente que ele está vivendo. E aqui Isaías se identifica dizendo que o problema dele era fora do ambiente que ele estava. Ou seja, o pecado já estava enraizado nele. E o ambiente não mudou, ele já estava enraizado. Sabe o que eu quero dizer? Que crente verdadeiro, o ambiente não pode mudar a sua vida, não pode mudar a sua visão, não pode mudar a sua alma, não pode atrofiar, não pode desestruturar a espiritualidade que se tem que ter com Deus. Isaías reconhece o seu estado, mas porque ele olhou para Deus, os meus olhos viram, veja, viram passado. Por isso ele diz, ai de mim. Ai de mim, ai de mim. Sabe o que é isso? Isso é introspecção. É olhar para dentro de si. Irmãos, nós estamos vivendo numa era em que as pessoas não param para introspectar. Introspectar é exatamente, meu irmão, olhar para dentro de si. Veja só, queridos, introspecção é a prática da investigação. Vou repetir. Introspecção é a prática da investigação,
Desculpem, é a prática da investigação, da examinação e da reflexão. Veja, meus irmãos, que quando eu sou uma pessoa introspecta ou introvertida, ou quando eu faço a prática da introspecção, que é bíblica, é olhar para dentro, é mergulhar para dentro, é viajar para dentro. Preste bem atenção, existem 3 tipos de pessoas: introvertida, extrovertida e ambivertida. Sabia disso? Introvertida, extrovertida e ambivertida. Pastor, explica melhor. Vou explicar. Uma pessoa, irmãos, que é introvertida, já está dizendo, é uma pessoa introversa, é uma pessoa fechada, é uma pessoa contida, é uma pessoa que não se expande, porque intro quer dizer dentro, né? Vertido é a forma de pensar ou se comportar. A pessoa extrovertida já está dizendo, extra é fora, é uma pessoa que se expande para fora de si, é uma pessoa extroversa, sociável. E também existe a pessoa ambivertida. Ambi vem de ambos. O que é uma pessoa ambivertida? É uma pessoa flexível. Ela tanto pode ser introvertida quanto pode ser extrovertida, dependendo da situação social, ou seja, do momento da situação. Alguém disse que uma pessoa ambivertida, ela é bilíngue. Por quê? Porque ela tanto entende a linguagem do introvertido quanto do extrovertido. Então veja, olha aqui, ó, participação maravilhosa do Tiago. Quando mais olhamos para dentro, podamos os galhos que nos atrapalham por fora. Meu irmão, que comentário perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso mostra que o irmão tá ligado, entende aí do assunto. Perfeito, meu irmão, seu comentário. Então, é exatamente. Então, queridos, existem pessoas introvertidas, extrovertidas e ambivertidas. As pessoas introvertidas são aquelas que são mais contidas, fechadas, são na delas. Nem por isso, meu irmão, elas são pessoas ridículas, anormais, como muita gente fala. Mas existem também os excessos das pessoas extrovertidas. São aquelas pessoas que elas às vezes se expandem muito, não tem limites, entendeu? Mas também existe o ambivertido. Alguém disse para mim que eu era ambivertido. Sabia ser contido demais, fechado demais, mas também sabia ser extrovertido, sabia entender a linguagem tanto do introvertido quanto do extrovertido. Amém, que seja assim. Glória a Deus. Mas veja, introvertido, como disse o nosso irmão Tiago aí, Rodrigues, é exatamente a prática de olharmos para dentro, meus irmãos, e podarmos os galhos que nos atrapalham por fora. Eu vou muito mais, eu vou além, querido, porque os galhos já começam de dentro, né? Eles já começam de dentro, como você bem falou, já começam de dentro e vão se espalhando para fora. Então, meu irmão, todo o problema do homem começa dentro. Nunca começa fora. Quando os galhos vão para fora, como disse o nosso irmão, é porque já está enraizado dentro. Então, quando a gente olha para dentro, a gente aprende 3 coisas. Primeiro, nossos erros, nossos acertos e como podemos melhorar. Os nossos erros. É muito bom você reconhecer quem você é, mas como você está errando. Alguém disse que nós somos, queridos, alguém disse que nós somos o David Goggins. Ele disse que nós escrevemos o nosso livro interior todos os dias das nossas vidas. Só que o grande problema, nós não queremos ler aquilo que nós estamos escrevendo. É um fato verdadeiro. Tem uma doutora chamada Neymar de Barros, que ela disse que se a humanidade parasse, fizesse uma introspecção e morresse para o pecado, no 3º dia ela poderia ressuscitar e melhorar para um mundo melhor, e ser melhor em um mundo melhor. Então, introspectar, irmãos, é exatamente observar, se analisar, olhar como você está errando, como você acerta e também como você pode, de fato e de verdade, melhorar. Então, introspectar é exatamente você olhar para dentro de si e fazer uma análise. Mas ninguém mais do que Deus e você pode fazer uma análise da sua vida, meu irmão. Agora, o grande problema é que nós queremos fazer uma análise olhando para os outros. E não se faz análise olhando para os outros. Se faz uma análise da própria vida olhando para Deus. A irmã disse aqui, eu sempre erro em algumas palavras, mas tento corrigir ao mesmo tempo. Perfeito, meu irmão. Mas existe aquelas pessoas, vou dar uma dica, tá, querido, para vocês. Dá uma dica. Eu não falo nem conselho, eu falo dica. Hoje nós vivemos na geração dos conselhos. Os conselhos. Eu vou dar aqui uma dica para vocês. Irmãos, é muito bom você parar, ter um tempo para si.
Sabe, você se olhar no espelho, pastor, sério isso? O senhor não está sendo coach? Não, não, meu irmão, eu estou sendo verdadeiro. Você olhar para o espelho, se olhar, sabe, perceber como é que você é, como é que você está sendo. Bendito seja o espelho que a gente consegue se ver, tá entendendo? Mas eu não estou me referindo apenas ao espelho metal. Eu também me refiro ao espelho da nossa vida, que é Deus. Quando se olha para Deus, nós conseguimos nos enxergar. Olha só, irmãos, eu fiz uma anotação aqui de umas coisas que Deus me deu nesse texto aqui, umas frases. Isaías olhou para Deus e viu a sua santidade, ao passo que a sua santidade revelou a sua iniquidade. Isaías olhou para Deus e viu a sua gloriosidade, ao passo que a sua gloriosidade revelou a sua mediocridade. Profundo isso. Isaías olhou para Deus e viu a sua singularidade, ao passo que a sua singularidade revelou a sua fragilidade. Mas olha, Isaías olhou para Deus e viu a sua graciosidade, ao passo que a sua graciosidade revelou a sua aceitabilidade. Por mais falhos, por mais errantes que sejamos, a graça de Deus é capaz de nos aceitar mediante o seu amor e a sua misericórdia. Então olhe para dentro, se investigue, se examine. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, o que o texto diz, irmãos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, introspectar é procurar minuciamente, sabe? Tem coisa que eu falo que eu não poderia falar, como a irmã falou. Tem coisa que eu penso que eu não deveria parar. Irmãos, nunca confie no seu coração. Martinho Lutero disse que tinha mais medo do seu coração do que do Papa e dos cardeais. João Calvino, ele disse que o coração é a fábrica onde construímos os maiores ídolos. O proverbista Salomão, no capítulo 14, se não me falha a memória, 6,14 de Provérbios, ele disse que o coração é maligno, é maldoso, é perverso. No capítulo 6, versículo 25 de Provérbios, o proverbista disse que o coração ele tem a tendência da concupiscência e só vai para o pecado da sensualidade, da sexualidade, da sensualidade, ou melhor, e da depravação. 12,18 de Provérbios, ele disse que o coração é enganoso. Testificando, ratificando com isso, o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo número 9, ele diz que enganoso é o coração mais do que tudo, quem o conhecerá? O coração é capaz de pintar as cores da nossa vida. 15,13 de Provérbios, ele diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a dor no coração deixa a sua vista abatida. Jesus diz que o coração ele tem a capacidade de fragmentar a cultura da santidade e de desgraçar a ética da vida. Marcos 7,22 diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do interior do coração dos homens. Por isso, o próprio Cristo disse em Mateus 22, o mandamento deve ser amar o Senhor teu Deus, ou Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração. Porque um coração que é banhado, mergulhado, encharcado, umedecido pelo amor de Deus, pela devoção a Deus, é um coração que a gente consegue guardar, conforme diz Provérbios 4,23, sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Quando você olha para si, quando você faz introspecção da sua consciência, dos seus pensamentos, da sua alma, do seu espírito, do seu coração. Olha que coisa forte. Olha que coisa interessante. Tem uma frase da Yara Alves, ela diz, quanto mais viajo para dentro de mim, mais silenciosa fico. Por quê? Porque vê os seus erros. Oh, irmãos, se a nossa geração parasse para se enxergar, deixaria de falar tanto da vida dos outros. Deixaria de tanto apontar os erros alheios. O nosso grande problema é que nós enxergamos tantos os erros alheios porque estamos acostumados a acariciar os nossos próprios erros. Então, segundo tipo de olhar, olhe para si. É o olhar da introspecção. Terceiro e quarto para encerrar, terceiro tipo de olhar que devemos ter é o olhar, se enxergar na condição do próximo. O que disse Jesus em Mateus 22, 39? Eu já citei o 37, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A expressão como é um advérbio de comparação. Sabe o que Jesus estava ensinando? Se você quer cumprir o mandamento, você tem que entender que o seu próximo tem que ser amado como você se ama. Você se ama, meu irmão, de verdade?
Você quer o seu bem-estar? Você se cuida? Você de fato, de verdade, se ajeita? Você se maqueia? Se você se cuida certinho, direitinho? Então, da mesma forma, você precisa cuidar ou amar as pessoas como seu próximo. E detalhe, o próximo não é apenas a minha esposa, os meus filhos. O próximo é qualquer pessoa. Eis aqui o grande desafio da cristandade. Eis o grande desafio do cristianismo. Eis o grande desafio da vida cristã. É olhar para as pessoas e amá-las, independente se elas podem me fazer bem ou não. Olhar para elas e amar no amor de Cristo, porque é bíblico, sem que elas me deem nada em troca pelo amor que eu lhe estou demonstrando ou apresentando. Existem pessoas que só se aproximam dos outros ou só querem contato com os outros com o objetivo, com o intuito sagaz, sorrateiro de ser beneficiada pela apresentação do seu amor. E quando se tem essa visão, é uma visão medíocre, fragmentada, sem Bíblia e sem a visão correta do cristianismo verdadeiro. Então, o terceiro tipo de olhar que devemos ter é o olhar para o próximo, é o olhar da compaixão. Quando a gente fala sobre compaixão, a gente precisa entender que o nosso Cristo, ele é o exemplo máximo da compaixão. Nós temos o olhar da compaixão, o sentimento da compaixão e a ação da compaixão. Eu acho isso aqui, meu irmão, formidável. Em Mateus 9,36, ele olhou para o povo e sentiu compaixão, porque eles estavam desgarrados como ovelhas sem pastor. Veja que o olhar é mudar o estado da minha alma. Eu já disse aqui para vocês. Então, quando Jesus olhou para ele, percebeu o estado deles, e porque eles estavam sem cuidado, sem pastorado, sem líder, sem alguém para colocá-los no caminho. Sem alguém para colocá-los no caminho. Então, veja, Jesus olhou e viu a situação. Então, nós temos aí, então, primeiro, o olhar da misericórdia. Segundo, em Mateus 14,14, nós temos o sentimento da compaixão. Olha o que Jesus saindo viu a grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Veja, Jesus não só olhava, mas ele também sentia, sabe, amor, compaixão, misericórdia pelas pessoas. Ele não olhava e desvirtualizava o seu olhar. Ele olhava e à medida que ele olhava, a sua alma pulsava, a sua alma balançava, a sua alma vibrava, a sua alma expressava o sentimento da compaixão de dentro para fora, até que houvesse a ação da compaixão. Que nós temos em Mateus 15,32. E Jesus, chamando os seus discípulos, diz: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Então nós temos o olhar, ele enxergou o problema. Nós temos o sentimento, ele amou o que ele viu para poder mudar a vida deles. Mas terceiro, Jesus não deixou de mão abanando. Nós temos a ação da compaixão, não deixou o povo ficar de barriga vazia. Aqui nós temos a compaixão. E eu acho interessante que Jesus abençoou as pessoas, dando-lhes comida. E não foi para o feed de notícia de Israel da época. Eu estou usando um termo coloquial para dizer: eu fiz isso. Hoje tem líderes que pegam cesta básica, pedem para os seus liderados, para o seu povo, ir nas casas para pedir. Aí o camarada vai e tira uma foto e diz assim: ó, estamos ajudando pessoas. Meu irmão, isso é hipocrisia. Evangelho verdadeiro não se mostra o que se faz. A Bíblia diz que a gente dá com a mão e esconde a outra. É a Bíblia. Se não quer a Bíblia, rasga a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia que é assim. Então, tudo aquilo que você faz para o próximo e você mostra, você tem a tendência de mostrar, isso é farisaísmo. Você está estudando na escola da hipocrisia, do farisaísmo, para mostrar que você fez alguma coisa por alguém. Quem faz não diz, as pessoas é quem divulgam. O próprio Cristo muitas das vezes ajudou, curou, fez e dizia: não diga a ninguém. Ou seja, ele sabia que ministério não é autopromoção, ministério é a ação do alto sobre a vida de uma pessoa. Então, queridos, veja que coisa tremenda. Olhe para o próximo como si mesmo, ame o próximo, não importa a cor, não importa a condição social, não importa a regionalidade, não importa qualquer pessoa. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida
foi sempre querer tratar bem as pessoas. Precisamos tratar bem as pessoas. Precisamos, meus irmãos, nos identificar com as pessoas. É obviamente que existem pessoas que provocam demais e a gente vive hoje no proativo, sempre tem 3, 4 palavras na boca para machucar, para denegrir, para falar mal, para criticar. Hoje nós temos mais gente formada na escola da crítica do que mais gente formada na escola do amor, da paz, da tranquilidade, da amabilidade. Então veja, queridos, está na hora da gente romper com esses laços que não são coerentes com a vontade de Deus, com a sua palavra, e olhar para o próximo. Seja empático, olhe para alguém. Eu sei, queridos, eu sei que você está bem, glória a Deus, a sua família está bem, mas tem muita gente enlutada. Então tenha compaixão, seja empático. Às vezes até certas postagens evita-se. Por quê? Porque tem alguém da sua família, da sua igreja, de alguém próximo ou até distante que está no luto. Então é o momento da empatia, é o momento de olhar para o próximo e amar o próximo como a si mesmo. Lembra do bom samaritano? Essa parábola é brilhante. Ele tanto viu a condição, do homem, quanto ele teve o sentimento, quanto ele de verdade teve a ação de fazer tudo para ver. E aí Jesus dá uma pancada na cara do fariseu que estava perguntando: quem é meu próximo? Jesus disse: qualquer pessoa é teu próximo. Você pode ajudar qualquer pessoa. Então, irmão, tem muita gente passando necessidade, tem muita gente passando fome, tá? Tem muita gente, e a gente precisa de fato, de verdade, olhar para essas pessoas e ajudarem elas financeiramente, meu irmão. Isso, tirar do bolso, tá na hora da gente usar a teologia do coração e colocar ela por fora do bolso, que é a teologia, sabe, irmãos, de amar o próximo, de se identificar com eles, de enxergar eles como seres humanos. A gente não ajuda só quem é crente, a gente ajuda quem não é crente. A gente não ajuda quem vive na luz somente, a gente ajuda quem vive nas trevas. Irmão, o próximo é qualquer pessoa. Isso é matéria da humanidade, isso é matéria, sabe, do amor, da via, da acessibilidade, da glória de Cristo, de manifestar a sua bondade, meu irmão. Então olhe para o próximo. A partir de hoje, permita que essa palavra modifique o seu olhar para o próximo. Olhe com compaixão. Olhe com amor, com paixão, com zelo. Se identifique com a dor alheia. Seja empático, não antipático. Seja alguém que de fato, de verdade, é fazer alguma coisa. Como disse o Marcelo Paiva, é melhor dar do que receber. Irmão, não tem coisa melhor do que sermos, sabe, humanos. Aleluia. Seja humano, meu irmão. Tem gente que é crente demais e não é humano. Não, meu irmão, tem que ser humano, seja humanitário. Seja solidário, ajude as pessoas. Olhe para as pessoas. Eu acho incrível, eu estava comentando com a minha esposa hoje à tarde, eu acho incrível como existem pessoas que não sentem a dor do próximo. Elas não amam, não sentem o peso das percas, das dificuldades. Sabe, é verdade, Aninha. Jesus nos ensinou a sermos misericordiosos. Meu irmão, tem gente que não fala com as outras pessoas, não se comunica com outras pessoas, não toca outras pessoas. Tem gente que diz que é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, que não dá a mão a outras pessoas, que não tocam. Meu irmão, que tipo de cristianismo é esse? Não, meu irmão, olhe para o próximo. Em Marcos capítulo 1, versículos do 40 ao 45, Jesus curou um leproso e curou. Jesus não andava numa redoma de vidro. Jesus sempre andava com um sentimento aflorado chamado compaixão. Versículo 41 do capítulo 1 de Marcos. E Jesus, movido de grande, olha o superlativo, grande, olha a intensidade, grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Gente, preste atenção que eu vou dizer uma coisa aqui, sabe, extraordinária. Irmão, a palavra tocou aqui no grego, a palavra tocou no grego não é um toque.
Não é um toque. Jesus não apenas tocou no leproso, caindo os pedaços, era considerado impuro. Não, a palavra tocou no grego, na gramática estruturada, renovada, na gramática, sabe, profunda mesmo. A palavra tocou aqui é segurar. Jesus não apenas tocou como forma de tocar, não, Jesus segurou para que ele sentisse a grande compaixão que Jesus estava sentindo, porque o leproso havia pedido: Senhor, o Senhor pode me tornar limpo? Jesus não toca, segura e diz: eu quero ser limpo. Isso é uma visão, sabe, irmãos, de compaixão. De compaixão. Eu sinto muito dó, a dor do próximo. Isso, minha irmã, tem que ser assim mesmo. Para encerrar, queridos, a nossa live, é olhar para a obra. Quando Isaías teve aquela experiência extraordinária, voltando aqui para o texto, ele disse, depois disso, depois da experiência, ele disse: olha, eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? É uma pergunta. A Isaías responde: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Primeiro se olha para Deus, adoração. Segundo se olha para si, introspecção. Terceiro se olha para o próximo, compaixão. Quarto se olha para a obra, missão. Veja que imediatamente Isaías se disponibilizou quando ouviu a voz fazendo-lhe a pergunta: a quem enviar? Quem há de ir por nós? Quando a gente olha para a obra, a gente precisa ter três coisas. Primeiro, disposição, ação e paixão. Primeiro, disposição, ação e paixão. Disposição, olha o que ele diz: eis-me aqui. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, estou aqui. Segundo, ação, envia-me a mim. Ou seja, eu quero ser operativo. Não quero apenas estar disponível, mas quero entrar dentro da operatividade. Terceiro, é a paixão, é o sentimento que reverbera a missão. Ou seja, eu quero fazer porque eu tenho paixão, porque eu amo pregar, porque eu amo cantar, porque eu amo liderar, porque eu amo pastorear, porque eu fui chamado para isso. Então, quando a gente olha para a obra, a gente tem disposição, a gente tem ação e a gente tem paixão. A disposição é disponibilidade, a ação é operatividade e a paixão é a sentimentalidade. Ou seja, quando eu olho para a obra, eu entendo que é uma responsabilidade. E eu preciso ser disponível a Deus para trabalhar. Eu não preciso apenas falar como Isaías disse: eis-me aqui. Ele se disponibilizou. Ele disse: eu estou aqui. Mas ele disse: envia-me. Eu não quero só falar, eu quero ir, eu quero entrar na ação da missão. Eu quero fazer parte da operação, da operatividade da missão. Eu quero trabalhar, como disse Jesus. Em João 9,4 ele diz: convém que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Dia é vida, noite é morte. Jesus disse: nós temos que trabalhar enquanto estamos vivos, porque à noite a morte vai vir, em que ninguém pode fazer nada. Está na hora de trabalhar. Faça alguma coisa para Jesus. Mas não faça por fazer. Porque existe muita gente pregando por dinheiro, por fama, por status, por marketing, por glória. É o que Paulo diz. Mas tem muita gente fazendo por amor. Paulo disse: eu quero me gastar e me deixar gastar por amor de vós. Foi o que ele disse à igreja de 2 Coríntios. Então faça as coisas disponíveis, a ação, mas também faça por paixão. Então, queridos, essa é a nossa reflexão de hoje. 4 tipos de olhares. Olhe para Deus, olhe para si, olhe para o próximo e olhe para a obra. Olhar para Deus é adoração, olhar para si é introspecção. Olhar para o próximo é compaixão e olhar para a obra é missão. Portanto, quando se olha para Deus, temos a base. Quando se olha para si, temos a análise, a investigação. Quando se olha para o próximo, temos a amabilidade. Nós olhamos para a obra, nós temos uma responsabilidade. Está na hora de você saber direcionar a sua visão. Olhe para Deus, Ele é a base, Ele é a glória, Ele é o centro, Ele é a nossa força maior, mas também olhe para você a partir de Deus. Se enxergue, se perceba, se investigue, se analise, introspecte,
pense, arranque os erros, melhore os acertos e vai para cima, meu irmão. Olhe para o próximo, enxerga ele como você se enxerga, ame ele como você se ama. Precisamos, de fato, de verdade, viver o cristianismo da amabilidade. E quarto, olhe para a obra, seja disponível, tenha ação, mas tenha paixão por aquilo que você faz, que é a obra de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Bênção de Deus, cansei. Glória a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aí conosco, o Otton, a Aninha, a Maria Lourdes, o Marcelo Paiva, o Marinho, a Janaína, a Antônia Lemos, o Cícero, a Deise, o José Arlindo. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que a graça, o amor e a bondade de Deus esteja estendida poderosamente sobre a vida de vocês. Se vocês puderem compartilhar a live, tá? Eu vou deixar salva, compartilha, marca 10 pessoas que você, no seu conhecimento, na sua proximidade, obviamente, você sente que a pessoa precisa ouvir uma palavra dessa, né? De olhar, de visão, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que podem bater um print aí, querido, e marcar a gente no history lá, faz isso e a gente vai se comunicando. Se você puder, amados, é o Nilson, isso, Nilson, Deus abençoe, que tá Deise Nilson aí, tá? Deus abençoe, tá? O Nilson, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado pela vida de todos vocês, abraço, fiquem com Deus, continue orando pela minha esposa, ela precisa que a sua pressão arterial seja normalizada. Nós passamos um período difícil essa semana, a pressão dela muito alta, ela tem hipertensão. Os irmãos orem, me ajudem em oração para Jesus normalizar e curar a minha esposa em nome do Senhor Jesus. Grande abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima live em nome de Jesus.